O ser humano é assombrado pela vastidão do universo. Professor Almir Rogério, é isso aí, galera, que satisfação mais uma vez estar aqui no nosso humilde canal, trazendo e tratando temas do universo da filosofia. Eu acompanhado aí da minha caneca filosófica, minha coruja sempre atenta aos grandes e marcantes acontecimentos da realidade. Mas a máxima é que eu volto após a minha apresentação oficial. Eu vou tratar hoje de modo muito especial de um grande personagem da mitologia que aparece no escrito de Homero, aquele mesmo que escreveu a Ilíada e a Odisseia. Então, uma vez que a palavra mito significa narrativa, e essa narrativa ela é repleta de elementos extraordinários, ela traz em si elementos sobrenaturais, por exemplo, ela quebra a ordem do ordinário, do terreno, ela é cheia de acontecimentos fantásticos, né, que traz assim uma fantasia, um simbolismo muito grande. Eu entendo que vão ter personagens, sejam eles deuses, sejam eles titãs, sejam eles semideuses e até mesmo mortais, que apresentam assim um conjunto de características que é capaz de repente causar um espanto na gente, não é? Pelo poder que ele tem, pelo que ele oferece, pelo aspecto ou bom ou mal que ele desenrola ali no seu apresentar-se. E eu vejo um personagem que não é um deus, não é um semideus, não é um titã dentro da mitologia grega, que é o Ulisses. O Ulisses, ele é o Odisseu, né, na versão grega, que foi um escrito do Homero, século 8 antes de Jesus Cristo. E o Ulisses, ele é um personagem dentro da mitologia fantástico. Ele não é um deus, ele não tem poderes, não é? Ele não é o Zeus, que é o organizador do universo, correto? E ele é uma figura, um mortal muito inteligente, sagaz, né? Ele muito esperto, correto? Ele tem assim uma dinâmica de estratégia militar muito bem apurada. E o Ulisses, ele é o rei de Ítaca. O rei de Ítaca. E a mulher do Ulisses é a Penélope, não é? Então ele é aclamado pelo povo de Ítaca, ele tem a mulher Penélope e tem um filho, um recém-nascido, que se chama Telêmaco. E a gente sabe um pouco da história do Homero, que ele narra a Ilíada. E a Ilíada é o conflito entre duas grandes potências, né? Troia e Grécia, correto? Então a Grécia, ela, né, une as chamadas organizações ali, né, cada um com o seu reino local, e vai em direção a Troia. Isso aqui pode ser até uma outra reflexão que eu faço aqui com vocês, mas hoje eu quero falar do personagem Ulisses, não é? Então, os gregos vão para Troia e conta a narrativa que eles, a guerra tem uma durabilidade aí de aproximadamente 10 anos, porque a Troia, correto? Se você dá uma olhadinha aí na arqueologia, a gente encontra muitos elementos que existiu um conflito entre gregos e troianos. A arqueologia mostra isso. Tenha curiosidade, né? Pesquise que você vai encontrar algumas informações bastante interessantes nesse sentido, tá certo? Talvez da forma que aconteceu, extraordinária, narrada pelo Homero, né? Aí existe um pouco de fantasia, sem dúvida alguma, isso é importante, né? Torna a história ainda mais bela, correto? Então a gente olha para o Ulisses, que é um grego, um estrategista
militar, se depara com Troia, que tem ali as suas fortificações, as suas muralhas, praticamente impenetráveis. E o Ulisses é o cara que tem uma sacada muito interessante, né? Ele recua um pouco os guerreiros gregos e coloca ali na parte litorânea ali um cavalo, não é? Construído de madeira. E os troianos, crentes de que estavam vitoriosos, levam o cavalo para Troia, e ali dentro do cavalo ali tem alguns guerreiros, e os troianos começam então a festejar, e nesses festejos os guerreiros saem do cavalo, abrem os portões, vem a cavalaria grega e arrebenta com Troia. Mas essa, na realidade, não é essa história que eu estou tratando aqui com você. Estou tratando do personagem Ulisses. Porque depois da guerra, a guerra dura 10 anos. Depois da guerra, ele é mais 10 anos para voltar para casa. Quer dizer, então são um total aí de aproximadamente 20 anos. E são 20 anos de um Ulisses que a gente olha para a história dele e percebe que ele sempre com o seu coração voltado para a sua terra, né, para o seu reino chamado Ítaca, para o seu povo, e principalmente, né, voltado o seu coração para a sua mulher Penélope, né, e o seu filho Telêmaco. Então você imagina, 20 anos longe de casa. E nesses 10 anos depois da guerra de Troia, né, por enfrentar o Polifeno. Polifeno é um cíclope, aquele ser da mitologia que tem um olho na testa, e narra a mitologia que o cíclope, chamado Polifeno, ele é filho de Poseidon. Imagina, né? Poseidon é o deus dos mares. Não tem outro caminho para voltar para casa a não ser o mar. Agora, quem que vai atrasar a vida do Ulisses? Poseidon. Correto? Então ele atrasa a vida do Ulisses, não é? Aí Ulisses vai parar numa ilha, Ulisses fica 7 anos com uma deusa chamada Calypso. Não é a banda não, claro, é evidente, né? Agora você imagina o cara ficar com uma deusa. Já pensou? Numa ilha, ele e uma deusa. Não é qualquer um, né? Não é qualquer, é uma deusa, pô. E conta a narrativa que à tardezinha Ulisses ia para beira-mar, né? E ficava lá pensando na Penélope. Olha que angústia. A Atena, que é a protetora do Ulisses, vê aquela situação de sofrimento, fala com Zeus. Pô, Zeus, dá um jeito, o Ulisses está sofrendo. Olha que interessante a história do Ulisses. O Ulisses, ó, pensando em casa, voltar para casa. Aí o Zeus envia o mensageiro, o Hermes, e fala para Calypso: ó, Calypso, deixa o Ulisses partir. Aí Calypso deixa ele partir, ele parte. Aí ele enfrenta mais obstáculos ainda, não é? Entre tantos obstáculos, não vou contar toda a história, você pode pesquisar aí, você vai ver que é uma história fantástica, porque traz um personagem fantástico. Ulisses é um personagem, pô, Ulisses é um personagem do bom, hein? Pô, Ulisses é do bom, cara, tá certo? Então ele enfrenta muitas coisas, correto? Ele enfrenta uma feiticeira que transforma lá um pouco dos seus marinheiros em porcos. Olha para você ver. Ulisses, ele resiste ao canto das sereias. Pensa bem. Não é qualquer canto não, hein? Que hoje tem uns cantores, a gente não pode nem considerar cantor. E principalmente aqueles cantores que apresentam aí melodias que acabam por ferir a dignidade humana, porque é cada música, é cada coisa, é cada porcaria. Não é? Então Ulisses resiste ao canto das sereias. E conta a narrativa que Ulisses é invocado, hein? Ulisses é invocado, porque ele diz o seguinte, ele fala para os marinheiros: ó, me amarra no mastro e vocês coloquem cera nos ouvidos, porque vocês não podem ser seduzidos pela sereia. E eu quero ouvir o canto dessas mulheres. Claro, né? Ele passa por tudo aquilo ali, né? Ele não dá nenhuma ordem negativa, porque ele está ouvindo, mas ele está amarrado, né? Não tem como, tá certo? Ulisses, ele desce no Hades, né? no submundo, conversa lá com o profeta Tiresias. Aí o Tiresias vai dizer para ele: ó, a tua mulher está te esperando, ela é leal e ela é fiel.
tipo, dá uma provocada no Ulisses. Pô, então tem que voltar para casa. Como que volta 20 anos depois? Pensou que situação, né? Fisicamente, pô, 20 anos dá uma diferença muito grande na pessoa, né? Estética, corpo, físico e tal. Mas o Ulisses, ele vai para casa, passando por muitos obstáculos. É claro que eu não vou narrar todos aqui, essa história você pode procurar aí. Então ele chega em Ítaca e, né, no primeiro momento, claro que ele não vai chegar para Penélope, ó, cheguei, tô aqui. Tem toda uma circunstância, mas enfim, eles acabam se entendendo lá. E ele volta para casa, encontra Penélope, não é? O filho já está um pouco mais moço. E conta a história ainda que Ulisses, depois de reencontrar a mulher, o filho e tal, ele vai ter que ver o pai, né, o Laerte. Aí ele vê o pai. A história ela se encerra mais ou menos nesse sentido. Então Ulisses, ele é um personagem que traz um significado de persistência muito grande, não é? Pô, 10 anos de guerra, 10 anos para voltar para casa, vários obstáculos, vários enfrentamentos. Uma hora é uma feiticeira, uma hora é um cíclope, uma hora é o vento que arrebenta com o barco dele, correto? Então ele tem persistência, ele tá buscando, né? Às vezes hoje a gente, né, no primeiro não, no primeiro desafio, no primeiro obstáculo, né, na primeira coisinha já chora, já desaba, já não quer mais. Então, Ulisses, nesse sentido, o Ulisses ele é um sinal, ele é um símbolo de coragem, né, inteligência, estratégia, de enfrentamento. O Ulisses é um símbolo, sem dúvida alguma. Claro que eu dei uma enxugada aqui na história, tem muito mais elementos. Professor, o senhor não contou a história? Não. Sinta-se provocado a buscar a história, correto? Tendo. Professor, eu vou ver qual que é desse Ulisses, então. Você vai ver que interessante que é. É muito mais interessante que você ficar aí no TikTok, aí. Eu tenho certeza disso. Tá certo? Então, Ulisses é esse personagem, ele não é um deus, ele não é um semideus, ele não é um titã, ele é um mortal. Agora, quantos heróis nós não temos hoje, hein? Quantos heróis corajosos, homens, pais de família, mulheres, mães de família que fazem às vezes o papel da mulher e do marido, sustentar a casa ali, educar o filho. Olha que interessante. É uma reflexão que eu deixo aí, né? De um ser mortal dentro de um contexto de uma narrativa com vários elementos extraordinários, simbólicos, fantasiosos, sobrenaturais, quebra a ordem do ordinário, do natural, não é? E que, né, o que ele tem? Tem força de vontade, correto? Então fica essa dica aí, estude um pouquinho a história do Ulisses, você vai se encantar por essa figura. Então, galera, manifesto aqui mais uma vez o meu agradecimento e de modo muito especial hoje eu gostaria de manifestar aqui o meu agradecimento aos mais de 300 inscritos no nosso canal. Para mim é sinônimo de muita alegria e eu me sinto muito honrado. Galera que está chegando aí, sabe que aqui é um canal de temas do universo da filosofia. Não é um canal de jogos, não é um canal de zoeira, não é um canal que você vai ver elementos que vai ferir a família, a religião, a educação, a dignidade da pessoa humana. É um canal de debate de temas voltados também para a educação e, claro, exclusivamente para a filosofia. Peço que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, abençoe muito você, os teus empreendimentos, os teus estudos, principalmente a sua família. E que esse mesmo Deus, infinito e amor, possa conceder a você muita saúde e muita alegria. E aos mais de 300 inscritos, que Deus abençoe muito você. Ou seja, compartilha ainda mais o vídeo, deixa o like, comenta. E eu vou estar aqui trazendo temas, debatendo temas, sempre voltado, de modo agora especial, estou fazendo temas aí, debatendo temas para o primeiro ano, que inicia essa caminhada no ensino médio, mas continuo aqui, na fé, na vontade e sempre na dedicação em trazer um pouco esse debate, que eu acredito que sempre vai potencializar ainda mais a dinâmica do seu conhecimento. Que Deus te abençoe e até a próxima. Olá, meu chapa.